Hoje, no Cheque Mate, estamos conversando com Sharon Hess, autora de uma tese sobre financiamento cultural e vice-presidente da empresa de projetos culturais e sociais Edelman Arbora. Sharon, como a gente estava conversando sobre as leis de incentivo à cultura no Brasil, nós sabemos que existem leis de âmbito federal, estadual e municipal. Como que eu, querendo colocar um projeto meu nessas leis de incentivo, sei qual é a melhor lei? Precisa olhar as características de cada lei. Aí, e elas são muito variadas. Então, você vai... a lei Rouanet, como a gente já falou, ela permite muitas coisas. Você vai inscrever no artigo 26 ou no artigo 18. Um que é um artigo que permite o proponente abater 100% e outro, o financiador abater 100% ou o financiador abater 30% a 40%. Então, agora, isso depende da área cultural que você está. Aí depende muito da lei. Tem lei que vai dizer assim, ó, por exemplo, em São Paulo existe uma lei que não é nem de incentivo fiscal, é uma lei de fomento direto, que é de financiamento ao teatro. Isso que só financia um tipo específico de produção teatral. Então, você precisa atender às características daquela lei específica para poder ter o seu projeto aprovado. Então, o negócio é pesquisar. É pesquisar. E assim, com tantas facilidades, né, essa coisa do incentivo fiscal é muito boa para as empresas, porque é uma maneira de você não só abater imposto de renda, mas ficar bem, né, incentivando a cultura. Ainda existe no Brasil, ainda exercido o patrocínio tradicional? A lei de incentivo criou uma questão bastante curiosa no país, que muitas empresas elas acabaram estabelecendo os seus orçamentos para a cultura vinculados ao quanto elas têm de disponibilidade de uso de incentivo fiscal. Se aquela empresa naquele ano não deu lucro, não vai pagar imposto de renda, ou ela já tem uma perspectiva de não ter lucro, de não pagar imposto, e então ela já sabe que não vai poder abater, então aquele ano ela não investe em cultura. E é uma grande distorção, porque a partir do momento que você estabelece essa ferramenta como uma ferramenta importante para a construção de marca, você devia fazer isso de uma forma contínua e que o seu público gerasse esse relacionamento com a sua marca de uma forma contínua e estruturada. Agora, é curioso que em outras áreas que não há incentivo fiscal, como na área social, na área ambiental, até recentemente na área esportiva, que hoje já tem um incentivo também muito pontual, as empresas separam verbas orçamentárias dos seus orçamentos de marketing para esse investimento. E elas fazem isso porque elas entendem que essa associação de marca a esses projetos de interesse público são associações muito benéficas que trazem retornos tanto de visibilidade quanto retornos de relacionamento com seus públicos estratégicos. Então, elas acabaram se educando a fazer isso em muitas áreas e não se educando a fazer isso na cultura. Existem algumas empresas que fazem esse investimento na cultura sem uso de incentivo fiscal no Brasil. No mundo inteiro existem, porque não existem leis de incentivo fiscal da forma como elas existem no Brasil. Mas se você pega uma Natura, por exemplo, ela tem o projeto Natura Nós, ela faz muito uso de recurso incentivado, principalmente para seus projetos de música. Mas um projeto que é o Natura Nós, que é um grande projeto que ela tem, que é um festival de música que acontece em São Paulo, ela não usa nenhum recurso incentivado. E por outro lado, ela tem um outro festival de música em Minas, onde ela usa o recurso incentivado para o festival, mas ela coloca mais um outro recurso para a comunicação do festival. Então, é um recurso próprio, que a gente chama de dinheiro bom, que é o dinheiro de marketing, né? Quer dizer, virou um jargão popular, o nome dinheiro bom, para fazer a comunicação desse investimento dela no projeto de música. Você está falando que a gente começou a se educar a investir em esporte, mas não em cultura. O que falta para as outras empresas se educarem a investir em cultura? Eu acho que enquanto as leis de incentivo investirem do próprio bolso, eu acho que enquanto as leis de incentivo existirem da forma como elas existem, o dinheiro, esse recurso ainda vai estar muito vinculado. Eu acho que você só estrutura melhor o seu investimento, você organiza melhor as suas estratégias de atuação junto à cultura, junto a qualquer ferramenta de comunicação, quando você põe a mão no bolso, quando o dinheiro é seu. E não é o que acontece. Aqui as empresas usam o recurso público
elas fazem um investimento em cultura usando um recurso que não é delas, usando um recurso que é público. Então, eu acho que isso acaba contaminando. Lógico, assim, eu estou falando, generalizando, mas é lógico que existem empresas que acabaram se estruturando para isso, empresas que fazem um bom uso do recurso público. Sim. Mas a grande maioria não se educa porque está mexendo com o dinheiro alheio. Sim. E voltando à distribuição dos recursos pelo Brasil, um fato curioso é que no ano passado foram aprovados pelo Ministério da Cultura R$1 milhão para captação para os estados do Acre e Amapá. E eles só conseguiram captar, respectivamente, 60 mil e 61 mil cada um deles. O que eu posso fazer, o que o governo pode fazer para tentar forçar as empresas a investirem mais nesses lugares? Então, olha a confusão que isso faz. Não é a obrigação da empresa investir no Acre, não é a obrigação da empresa investir em estado nenhum minoritário. Isso é a obrigação do governo. Quem tem que priorizar a região A, B ou C e definir onde vai o recurso público é o governo, não é a empresa. Então, não é papel da empresa investir no Acre, ela pode investir se ela quiser ou se existe uma regulamentação para esse uso desse recurso. Não existe. E na minha avaliação também não deve nem existir. Quem tem que se responsabilizar por isso é o governo, que é quem tem o dinheiro público e quem deveria definir para onde que vai esse dinheiro. As empresas de pequeno porte muitas vezes não investem por falta de conhecimento nessa área. E aí, algumas propostas, né, de arte que são menores, que não vão atrás de uma empresa grande, acabam ficando sem esse financiamento. O que você acha que poderia ser feito para que essa informação chegasse às empresas de pequeno porte? Então, as empresas de pequeno porte, muitas vezes elas não investem em cultura, de novo, porque elas entendem que isso só pode ser feito pelas leis de incentivo, por meio das leis de incentivo, e porque elas entendem, algumas porque não sabem mexer com isso, outras porque não querem saber, outras porque acham que ao mexer com uma coisa de imposto você vai atrair o fisco para você e isso pode gerar uma especulação sobre outras informações que elas não querem abrir, então elas preferem não tocar nisso. E outras vezes porque elas acham que não vão ter recursos, geram muito pouco lucro, então se eu gero muito pouco lucro eu vou poder fazer um recurso muito pequeno, ou vou poder fazer um projeto muito pequeno. O fato é que existem projetos de todos os tamanhos, projetos culturais. E tem até um caso bastante curioso, é um caso de um açougue em Brasília, que é um grande financiador. Ele montou uma biblioteca dentro do açougue para atrair a população, para atrair a freguesia. E ele faz o maior sucesso. Então, assim, que é uma empresa menor que um açougue, e ele investe em cultura e tem retorno com isso. Outra lei também que é bastante comentada, ainda mais agora com essa retomada do cinema brasileiro, é a lei do audiovisual. Como que ela funciona exatamente? Como eu te falei, a Lei Rouanet, ela permite um abatimento de 100% do valor que você investiu. Se você investiu R$1 milhão no projeto, você consegue abater esse mesmo valor do seu imposto de renda a pagar. A Lei do Audiovisual, ela permite um abatimento duplo. Ela permite o abatimento desse 100%, igualzinho à Lei Rouanet, mas ela permite ainda que você lance, isso é um pouco complicado de entender porque é uma coisa de como se estrutura o imposto, você lance o valor investido no projeto também como despesa operacional, o que diminui a base de cálculo do seu imposto de renda. Com isso, no fim das contas, o que importa é que a empresa acaba ganhando dinheiro para investir no audiovisual, ou seja, ganhando dinheiro público, ou seja, ela abate os 100% no final e ela consegue abater, quando ela lança como despesa operacional, ela consegue chegar a um total de 130% de abatimento do valor que ela investiu. Ou seja, ela investe dinheiro público, ela ganha logomarca, ela ganha uma série de benefícios associados ao investimento que ela fez, só que ela fez com um recurso que não é dela, com um recurso que é meu e que é seu, e que é nosso, que é de toda a população brasileira, e ainda ganhou dinheiro para poder fazer esse investimento. Os profissionais de audiovisual, eles formam hoje dentro da cultura uma das classes mais organizadas, então eles conseguem brigar bastante no governo e pedir privilégios especiais, ou pedir adendos, e tanto que é muito curioso que desde o início do governo Lula,
a gente está discutindo a Lei Rouanet, reformas na Lei Rouanet, e não se toca na Lei do Audiovisual. Ninguém fala da Lei do Audiovisual, que é, como eu acabei de falar, a mais perversa de todas. Então, por que isso? Porque o grupo do cinema consegue se blindar e consegue, enfim, se organizar, eles são muito mais institucionalizados para se blindar contra os ataques a essa lei. Então, a Lei do Audiovisual foi criada também como um privilégio específico para essa área. Falando nessas discussões sobre a Lei Rouanet, foi feito o projeto do Procultura, né? Que é uma nova lei que viria em substituição à Rouanet. Quais são as principais mudanças? Então, o Procultura, ele defende como principal mudança é o fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, em detrimento do poder ou da forma como as leis de incentivo são feitas hoje. Então, vai mudar o percentual de abatimento da empresa. Acho que a principal mudança no incentivo fiscal é o percentual de abatimento da empresa. Então, em vez dela abater 100% do que ela investiu num projeto, ela vai abater 80%, aí vai ter uma gradação. Então, alguns projetos vão permitir 20% de abatimento, outros 30%, outros 40%, outros 50% e assim por diante. Mas o mais importante disso não é como ela regulamenta, como ela mexe na lei de incentivo fiscal, é como ela fortalece o Fundo Nacional de Cultura e que na minha opinião, e se você olha a maior parte dos países em que tem políticas estruturadas de cultura, o fundo de financiamento direto é a forma mais eficaz e mais correta de financiamento à cultura. Então, ele propõe fazer isso, estruturar o fundo, garantir recursos, garantir uma linha de recursos mais contínua para o Fundo Nacional e critérios claros de uso, comissões de avaliação de projetos, enfim, uma forma mais pública de usar esse dinheiro público. Diminui o limite, né, então? Particularmente no que ele mexe na lei de incentivo, que vai ser um pedaço disso tudo, ele mexe nos percentuais de abatimento. Mas parece que há discordâncias em relação a isso. Como que a gente sai desse impasse? As empresas, de fato, vão investir menos ou elas vão investir com os seus próprios recursos. E é como isso deve ser feito. A partir do momento que você cria uma linha de financiamento, e a lei de incentivo, como você colocou no início, já estão aí há mais de 25 anos, todo um grupo atuante na cultura vai se estruturar melhor para conseguir esse recurso da forma como ele é disponibilizado. Como que elas se estruturaram? Conhecendo as pessoas nas empresas, conhecendo as estratégias das empresas. Então, alguns projetos ficaram muito dependentes das empresas, que é a principal forma de financiamento à cultura hoje. A partir do momento que você muda isso, esse grupo vai ter que se estruturar de novo. E ele não quer perder esse status quo que ele conseguiu estabelecer. Então, ele vai ter que... E é aí que gera o impasse. É lógico que quem é beneficiado por isso vai continuar defendendo para que isso continue existindo. Você acha que poderia ter um investimento maior por parte do governo na pasta da cultura especificamente? A Unesco, ela recomenda que 1% do orçamento do governo seja destinado para a cultura. No Brasil, tem hoje um projeto de lei para que 2% sejam destinados à cultura. O que acontece por um lado, de fato, a cultura não é vista como estratégica. A cultura não é vista como estratégica pelo governo para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento humano, até para a contribuição com questões sociais bastante dramáticas do nosso país. A outra questão é que o pouco dinheiro que que o Ministério da Cultura tem, ele não usa bem. Então, ele não é usado de uma forma eficiente. Então, a briga do orçamento, como todo mundo sabe, a briga o conflito distributivo do orçamento público é um conflito de gente grande. Você precisa ter argumentos muito sólidos para garantir mais verba para você. A partir do momento que o Ministério da Cultura, a pasta da cultura, não tem uma política pública estabelecida, não diz para que vai usar esse dinheiro, como vai usar, que objetivos vai atingir, que públicos vão ser beneficiados, que regiões vão ser beneficiadas, com que prazos, com que metas, é muito difícil entrar nesse conflito de gente grande. Então, eu acho que o percentual de recursos da cultura vai continuar bastante aquém do desejável. O programa Checkmate termina aqui.
Acabamos de conversar com Sharon Hess, autora de uma tese sobre financiamento cultural e vice-presidente da empresa de projetos culturais e sociais, Edelman Arbora. Obrigada, Sharon, pela sua presença. Eu que agradeço. Até o próximo programa.